Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração em máquina de lavar aqui do Portal. Tema do vídeo de hoje, taxa de visita, cobrar ou não cobrar. Certo? É legal do ponto de vista de defesa do consumidor? Será que ajuda ou atrapalha? Estas e outras questões a gente vai estar discutindo no vídeo de hoje. Legal? Por que eu estou fazendo esse vídeo? A gente fez uma enquete aqui no portal, lá no Instagram, certo? Perguntando a respeito da taxa de visita, o que o pessoal achava. Aí a galera, né, o resultado da enquete, você cobra a taxa de visita? 56% disseram que sim, 29% disseram que não, e 15% disseram, olha, quando é cliente, eu não cobro. Quando já é cliente recorrente, eu não cobro. Legal, a gente vai discutir sobre isso, eu vou falar os prós e contras da gente cobrar taxa de visita. Valeu? Fica até o fim, certo? Se você quiser dar aquele like já na confiança, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Se você ainda não conhece o nosso canal, calma aí, segura um pouquinho e no final do vídeo você dá o like se você achar que valeu a pena, ok? Vamos lá, e aí? Taxa de visita, cobrar ou não cobrar? Primeiramente, a gente tem que definir para que é, por que se cobra a taxa de visita, certo? Pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente não pode cobrar por orçamento, certo? Para dar orçamento para o cliente, você não pode cobrar. Mas o que você pode cobrar, o que você pode colocar aí nessa questão da taxa de visita são despesas de deslocamento, certo? Então, por exemplo, um cliente liga para você e ele precisa fazer o orçamento, né? Você cobra o orçamento? Fala, não, a gente não cobra o orçamento, o que a gente cobra é o nosso deslocamento. Então aí, nesse deslocamento vai estar envolvido o seguinte, o deslocamento propriamente dito, certo? Nessa taxa de visita, as despesas. Então é interessante que você tenha uma espécie de tabela flexível de taxa de visita. Digamos, na rua do lado, que o seu técnico pode ir até, né, a pé com a pastinha. Então talvez seja inteligente não cobrar a tua taxa de visita se for muito perto. Né, conforme a distância, então é legal ter uma tabela flexível para justamente cobrir essas despesas, ok? Então é despesa de deslocamento. E a despesa também, deixa eu ver como que eu explico aqui, aquela despesa de você reservar um horário, certo? Então, porque normalmente a gente não vai na hora, a nossa assistência técnica, a pessoa que marca as visitas para você, ela reserva um horário para esse atendimento. Então, essa reserva de horário, ela tem um custo também, porque quando alguém reserva um horário, ele tomou o lugar de um outro potencial cliente que talvez fosse aprovar o orçamento. Então, como você não sabe, essa taxa, ela cobre também esse custo, né? Digamos assim, daquela reserva de horário que você deixou para o seu cliente, correto? Então é legal que você tenha assim uma tabelinha sobre taxa de visita flexível de acordo com a distância, de acordo com o tempo que você acredita que você vai levar em deslocamento, correto? Certo, eu comecei esse vídeo perguntando se você cobra ou não. Então eu vou dar alguns argumentos a favor da taxa de visita, certo? E eu vou dar alguns argumentos contra também a taxa de visita. Correto? Bom, aqui na minha assistência técnica, eu cobro. Sempre cobrei? Não. Teve uma época, logo no começo, quando a gente estava iniciando, né? Nessa área de assistência técnica, em que eu não cobrava. Inclusive, nos meus cartões que eu distribuía, que eu divulgava, eu tinha lá orçamento sem compromisso, tá? Só que, depois de um tempo, eu percebi que eu estava andando muito à toa, certo? Perdendo muito tempo, gastando, tendo prejuízo daqui para lá, de lá para cá, embora muitos dos orçamentos aprovavam, mas alguns
não aprovavam. E esses que não aprovavam, se eu tivesse cobrado a taxa de deslocamento, talvez o cliente nem quisesse, porque acontece muito isso. Então, uma das funções da taxa de visita ou deslocamento, ela não é só você pegar um dinheirinho para ajudar no seu deslocamento. Inclusive, não é nem, quando você for calcular essa taxa, não é nem para você ter lucro com essa taxa. É simplesmente para realmente suprir essas despesas que você tem, certo? Essas que eu já expliquei para você. Então, não é para ter lucro. Então, cobra um valor razoável. Por exemplo, eu tenho taxa diferenciada, por exemplo, eu tenho muito cliente em shopping center, certo? Lanchonetes, etc., né? Praça de alimentação em geral, em shopping center. Então, quando é shopping center, normalmente eu cobro uma taxa um pouco mais elevada, porque além do deslocamento, ainda vou ter despesa com estacionamento, e eu não sei aí onde você mora, mas aqui onde eu moro, estacionamento de shopping costuma ser caro. Conforme o shopping é bem caro, certo? Então a gente coloca tudo isso nessas despesas, e normalmente, principalmente esses clientes comerciais, eles não se importam de pagar, eles querem o problema deles resolvido, tá bom? Mas como eu estava dizendo, além de colaborar com essas despesas que a gente já falou, estacionamento, deslocamento, etc., etc., tem também a questão de selecionar o cliente que realmente quer fazer o serviço, certo? Tem muito cliente, e é um direito dele, é um direito do cliente. Então, em primeiro lugar, ele gosta de fazer orçamento, mais de um orçamento, 3 orçamentos, né, com vários técnicos, para ele escolher aquele que sai mais barato, aquele que ele sentir mais firmeza, correto? É um direito do cliente, só que a gente não pode pagar por isso, entendeu? Então, normalmente esses clientes que chamam muitos técnicos para fazer orçamento, eles não gostam de pagar taxa de visita, porque senão eles vão ter que pagar várias taxas de visita, uma para cada. Então eles tentam encontrar técnicos que não cobram. E o problema é esse, é que normalmente um técnico que não cobra, talvez não valha tanto a pena, mas daí é problema do cliente, tá bom? Então quando eu percebo que é isso, que o cliente está fazendo, chamando muitos técnicos, porque é bem desagradável. Eu já tive clientes que, já cheguei na casa de clientes e aconteceu comigo algo muito engraçado. Tem um amigo meu, que é técnico, amigo assim, a gente sempre se encontra nas lojas de refrigeração e brinca, conversa e tal, e diz como é que tá as coisas. E aí a gente troca umas ideias. E uma vez eu cheguei num prédio de apartamento para fazer um serviço e aí liguei lá no apartamento, né? Aí o porteiro falou, não, já tem o técnico fazendo serviço. Como assim? Marcou comigo? Acabou de marcar, como é que tem outro técnico? Pois é, chegou um técnico antes e você já está lá, né? Já está lá dentro. Aí, enquanto eu voltava para o carro, era esse meu amigo que estava lá. Ela tinha chamado nós dois. Ele chegou primeiro e estava fazendo serviço. E o engraçado dessa história, porque na hora eu não achei graça nenhuma, tá? Não achei. A gente se coloca no meu lugar, se coloca no lugar de um técnico, certo? Que chega lá. Então ele reservou um horário, ele deixou de atender outro cliente, reservou um horário, ele se deslocou até lá, chega lá, pega um cliente desse. Pior que tá cheio desses daí. E nesses é até complicado. Como é que você vai receber a taxa de visita se você nem consegue entrar no prédio? Pois é. Aí é administrar o prejuízo e bola para frente. Mas o engraçado é que algum tempo depois, eu estava em um prédio fazendo um serviço também no apartamento. Quando eu desço, quem está chegando? Aquele mesmo meu amigo. E dessa vez foi o contrário. Ele chegou e eu já tinha chegado primeiro. Outro cliente tinha chamado nós dois também. Só que dessa vez eu cheguei primeiro. Então, muitos clientes não têm a menor consideração, certo? Eles vão chamando, e quando você percebe que é assim, quando percebo que o cara está chamando um monte de gente, às vezes pela conversa você percebe. Então eu já até descarto, eu falo, olha, provavelmente o meu orçamento não vai ser o mais barato, tá certo? Porque eu costumo valorizar o meu serviço, procuro fazer um serviço muito, muito bom, de alto padrão mesmo, certo?
Então eu tenho certeza que provavelmente o meu serviço não vai ser aquele aprovado. Então eu já nem perco tempo quando eu percebo isso. E normalmente quem chama muito técnico assim, ele não quer pagar a taxa de visita porque acaba que aí ele vai pagar taxa para 3 técnicos para aprovar um, e como ele quer economizar, está chamando vários técnicos para economizar, então muitas vezes ele não vai querer. Então é uma forma de você selecionar. E tem muito cliente que não quer fazer, tá certo? Tem clientes que beira assim a desonestidade. Tem pessoas que eu nem chamo de clientes, não vou até trocar de categoria. Tem pessoas, tem indivíduos que chamam o técnico para o técnico fazer o orçamento, correto? E aí deixa o orçamento por escrito do que deve ser trocado. Aí ele, tá bom, depois eu decido, depois eu chamo, tá bom? O técnico não cobrou visita e quando passa um tempo, você encontra ele na loja de peças. Já aconteceu comigo também. Fui fazer um orçamento, deixei por escrito lá as peças que precisavam ser trocadas. Depois eu ligo, daqui a pouco eu ligo, amanhã eu ligo. Aí amanhã eu encontro, sabe quem? Meu cliente na loja onde eu compro as peças, comprando a peça que eu disse que ele tinha que trocar. Certo? Não cobrei taxa de visita, dei o diagnóstico para ele e ele mesmo resolveu arrumar. É justo isso? Eu não acho justo, então eu cobro. Eu cobro sim taxa de visita e acho que você deveria cobrar também, tá certo? Eu conheço alguns técnicos bons que não cobram taxa de visita e eles acham que, tipo assim, as vantagens superam as desvantagens. De vez em quando vai acontecer isso, mas em compensação eles vão conseguir mais clientes sem cobrar taxa de visita, talvez, mas eu cansei de me frustrar com essa turma, então, no meu caso, eu cobro taxa de visita. Agora eu vou explicar para vocês um negócio muito, muito importante, certo? Presta atenção. Como eu faço aqui? Porque não é de qualquer jeito que você cobra a taxa de visita, certo? Tem um modo correto, certo? Para você não ser enquadrado em nenhuma questão aí do Código de Defesa do Consumidor. Legal? Só que antes, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. A gente já volta ao assunto rapidinho, tá? Brasueld é uma empresa brasileira focada no desenvolvimento de produtos para a área de refrigeração. Produtos como Mega Pro, Alumax, varetas para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Certo? Procura os produtos da Brasueld numa loja de refrigeração pertinho de você. Valeu, Brasueld, pelo apoio. E também está conosco o Facilita Técnico, aquele que é, na minha opinião, o melhor aplicativo para o técnico de refrigeração, ar-condicionado, máquina de lavar. Tem manuais técnicos, os mesmos manuais que o pessoal das autorizadas tem, eles disponibilizam aqui. Tem consulta de compressores, você olha para a etiqueta do compressor, você não sabe o que quer dizer, né? Qual a potência, qual o óleo, etc. Ele te dá tudo mastigadinho, tá bom? Depois que eu conheci o Facilita Técnico, não consigo mais trabalhar sem ele, tá certo? Baixa esse aplicativo, estou deixando os links aqui embaixo na descrição, mas você pode encontrar na loja de aplicativo do seu celular, certo? Valeu? Agora sim, vamos lá. Como é que a gente faz? A forma correta de você cobrar taxa de visita, certo? Primeira coisa, você tem que avisar o cliente antes. Você não pode marcar o serviço, marcar o orçamento. Você vai lá, faz o orçamento. Quando o cliente não aprova, você, tem a taxa de visita. Não pode, se ele não quiser pagar, ele não precisa pagar porque você tem que avisar antes. Então, a gente já tem até aqui, as pessoas que atendem aqui o telefone da minha assistência, já tem um texto decorado, certo? Que é assim. O cliente vem, marca, pede a visita, a gente calcula a distância, né? A gente tem 3 valores aqui de taxa de visita. Quando é muito perto, a gente não cobra. Na rua do lado, a gente não cobra. Mas a gente tem um preço quando é perto, relativamente perto. Tem um preço quando é um pouco mais longe. E a gente tem um outro preço, como quando eu falei, né, sobre, por exemplo, shopping center, que tem outras despesas, como estacionamento, etc., aí tem um outro preço, então a gente costuma ter 3 valores de taxa de visita, correto? E o atendente já decorou essa frase que é assim: nós trabalhamos assim,
O técnico vai até a sua casa, sua residência, seu comércio, certo? Faz o orçamento. Caso você aprove, paga só pelo serviço. Eu não cobro, a gente não cobra a taxa de visita se o cliente aprova, certo? A taxa de visita é só quando o cliente não aprova, certo? É a melhor maneira, é a maneira que eu encontrei, que eu trabalho assim, certo? Então, caso você aprove, paga só pelo serviço. Caso não aprove, tem uma taxa de deslocamento do técnico no valor de X. Você coloca lá, certo? Que deve ser pago ao técnico ao término da visita, certo? Então você tem que avisar primeiro. Então a gente já tem essa frase decorada por quem atende, certo? Tantas vezes falando, você acaba decorando. Inclusive, a gente tem até isso daqui já salvo no celular, certo? Hoje, eu acredito que mais ou menos 80% dos contatos que a gente recebe é pelo WhatsApp. Então, a gente já tem isso escrito lá, decorado. Decorado não, gravado. Então, a gente já tem como resposta rápida. Eu nem sei se você... Fica até a dica para vocês. Baixem o WhatsApp Business, porque tem 2 WhatsApp. Tem o WhatsApp comum, que é do povão, né, de todo mundo, e tem o WhatsApp Business, que é para quem trabalha. Business quer dizer negócio, para quem tem o seu negócio. É a mesma empresa, é o mesmo WhatsApp, só que ele tem alguns recursos a mais. Ele é gratuito também, tá? Não tem problema, você não vai pagar mais caro por ele, mas ele tem alguns recursos a mais. Deixa eu ver se já está aberto aqui no WhatsApp Business. Dá uma olhada só, deixa eu mostrar para vocês, que é até curioso isso. Se você não conhece, acredito que a maioria de vocês já conhece. Lê lá em cima, WA de WhatsApp, Business. Business em inglês quer dizer negócios, tá bom? Então baixa isso daqui é bom, você consegue colocar essas, a gente chama de respostas rápidas. Eu vou abrir aqui o meu contato com o Leonardo. Leonardo, quem acompanha o meu canal há muito tempo, Leonardo, ele trabalha com a gente aqui, tá? A maioria dos vídeos que a gente mostra de atendimentos reais é ele que faz. Inclusive, o encarte, foi ele quem fez esse encarte lá no Instagram, tá certo? O mesmo encarte que eu mostrei no começo desse vídeo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Quero mostrar para vocês, como que a gente manda aquela frase. Então eu clico aqui e eu já tenho aquelas frases, tenho várias frases salvas aqui, certo? Então eu clico aqui na barra, aí aparece essas frases salvas. Deixa eu ver, aqui, nós trabalhamos assim. Aí eu só clico aqui, prontinho, vou mandar para o Leonardo, do jeito que eu falei para vocês, nós trabalhamos assim. O técnico vai até o local, faz o orçamento. Caso aprove o orçamento, você paga somente pelo serviço. Caso não aprove, na hora, por qualquer motivo, é cobrado uma taxa de deslocamento no valor aqui, R$50. Esse valor aqui a gente edita conforme a distância do cliente, que deve ser pago ao técnico ao término da visita. Certo? A gente faz dessa forma, e se você realmente vai cobrar taxa de visita, inclusive se você quiser, tira até um print aqui e pode copiar à vontade, não tem problema nenhum. Importante é você fazer direito, porque depois você pode se enrolar aí, né, com a questão do Código de Defesa. E eu gosto do WhatsApp justamente por causa disso, porque às vezes quando é só por telefone, fica a sua palavra contra a do cliente. Se ele disser, não, ninguém me falou nada de taxa de visita. Quando você manda a confirmação pelo WhatsApp, coloca isso daqui, então fica registrado, né? Embora que você não tenha como obrigar o cliente a pagar, mas ele não vai poder dizer que não estava avisado. Então, o correto é você avisar que tem sim uma taxa de visita. Agora, tem alguns casos que a gente não cobra, tá? Tem alguns casos que a gente não cobra quando é um cliente recorrente, certo? Quando você tem um cliente bom, que sempre aprova. Ontem mesmo estivemos num cliente, ele tem uma cafeteria dentro de uma grande empresa, uma multinacional, e ele só chama a gente. E ele sempre faz, ele não tem nem como ficar com seus equipamentos
estragados, desligados, e ele tem consciência, ele sabe que o serviço tem valor, ele sabe que a gente sempre resolve o problema dele, certo? Então eu nem costumo cobrar a taxa de visita, certo? Nem falo nada com ele sobre taxa de visita, a gente vai. Já é um cliente recorrente, certo? Certamente a primeira vez que a gente foi, eu cobrei a primeira vez, ele fez o serviço, e quando a gente percebe que é um cliente honesto, que não está tentando te passar para trás, você vai e faz. Eu tenho outros clientes também, muito fortes aqui na minha assistência, em que eu não cobro taxa de visita para eles, deles. De vez em quando eles não aprovam, mas quando eles aprovam, vale muito a pena. E quando eles não aprovam, normalmente eu entendo que não é por desonestidade, nem nada disso. É porque, de repente, eles pensam, não vale a pena e tal. Mas quando eles aprovam, a gente paga tudo. Então você tem que ter esse discernimento, aquele jogo de cintura, para não colocar todo mundo no mesmo balaio, tá bom? Então, de vez em quando, tem esses casos especiais em que a gente não cobra taxa de visita. E tem alguns casos quando, de repente, porque a taxa de visita ela não vem para trazer lucro. De repente, por exemplo, eu estou em São Paulo, certo? Aí eu cobro uma taxa de visita de R$ 50 e tem cliente que está lá do outro lado de São Paulo. Então, é 1 hora e meia, conforme o trânsito para você chegar nele. Então, a taxa de visita, ela não te dá lucro. Na realidade, você vai perder tempo. É realmente só para não sair no 0-0 completo. Aliás, no 0-0 não, só para não sair de goleada completa. Sair pelo menos no 0-0. Entendeu? Então, em alguns casos, a gente entrevista o cliente, conversa com ele, e através do que ele explica pelo telefone, a gente já dá uma ideia de preço para ele, certo? Por exemplo, um cliente me liga do outro lado da cidade, e para mim, nem compensa muito. Se ele quiser a visita, a gente vai, cobra a visita, mas nem compensa a visita. Eu prefiro não ir, eu prefiro não atender porque é muito longe, se for só por causa da taxa de visita. Mas aí, você conversa com ele, aí você percebe, por exemplo, que é um bloqueio, uma frost free bloqueada, não gela em cima, não gela embaixo. Aquele defeito clássico das frost free, certo? Aí eu já pergunto para ele qual é a marca, o modelo, certo? E já faço uma estimativa. Olha, aparentemente é isso que está acontecendo com a sua geladeira, e sempre você dá uma estimativa assim, calculando, dando tudo errado, certo? Aí você fala para ele, é X, pode ser um pouco menos, tá bom? E aí ele calcula, se dá, se for isso eu vou fazer. Então você, inclusive, já leva até as peças, tá bom? Então, aí nesse caso eu não cobro taxa de visita porque a gente já saiu aprovado o serviço. Deu para entender? Só uma recapitulação bem rápida, mas antes deixa eu falar do meu curso. Tá a fim de aprender refrigeração, conceito de máquina de lavar? Estou deixando os links aqui naquele que eu acredito o melhor curso, os melhores cursos online do Brasil. Refrigeração, máquina de lavar. Link na descrição, é para quem não sabe nada, porque a gente começa do zero, é para quem já sabe um pouco, mas está encontrando dificuldades, vem estudar aqui no portal. Valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Bom, e agora, recapitulando aqui, o que a gente viu, certo? Eu cobro, aí depende de cada um, tá bom? A gente não está aqui para pressionar ninguém, certo? Se você for cobrar a taxa de visita, então, é vantagem, porque você consegue eliminar aqueles clientes que não estão a fim de fazer, certo? Você consegue se resguardar, ressarcir uma parte das despesas que você tem de deslocamento, etc. Que mais? Tem que avisar o cliente, certo? Avisa antes, não vai de qualquer jeito. Baixa aquele aplicativo que eu mostrei para vocês, tá? O WhatsApp Business. Ele ajuda bastante, tem muita frase, resposta rápida que você pode colocar nele, certo? Eu acredito que é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha acrescentado alguma coisa para você. Se você não deixou o like lá no começo, deixa agora, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, certo? Deixa algum tipo de comentário. Se você ficou até o fim, coloca aí, fiquei até o fim, tá? Tudo isso ajuda esse canal aí a despontar
nessa área de refrigeração. Valeu, forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.